Essa semana saiu uma entrevista do físico Stephen Hawking, né, dizendo: Deus não criou o mundo. Por quê? Nós demonstramos que é perfeitamente possível o Big Bang ter acontecido por força, vamos dizer, de uma combinação espontânea dos fatores que o compõem, que são as 4 forças físicas fundamentais. Eu digo, mané, e quem criou as 4? E de onde surgiram as 4 forças antes delas produzir o Big Bang? Então você está confundindo, vamos dizer, o surgimento, a origem de uma etapa da história do mundo com a origem do mundo. Primeiro, item 1. Segundo lugar, o Big Bang não é um fato, o Big Bang é uma teoria. Nós não sabemos se o Big Bang aconteceu. O que você está dizendo é o seguinte: se caso ele aconteceu, ele poderia ter acontecido sozinho. Concordo perfeitamente. Só que nós não sabemos se ele aconteceu. E se ele aconteceu a 4 forças pré-existentes. Então, o que você disse? Você não disse nada. Então, esta é uma maneira de raciocinar inteiramente perversa, por assim dizer. Porque quando nós falamos do mundo que Deus criou, nós estamos nos referindo ao mundo real. É um mundo real com tudo aquilo que o compõe. Tá certo? Então, este é o mesmo mundo da física? Não. Especialmente o mundo da física quântica. Bom, eles sabem que tem certas partículas, que as partículas parecem fazer isso, parecem fazer aquilo, e dá para você medir e prever o que elas vão fazer. Agora, qual é o estatuto ontológico dessas partículas? Ninguém sabe. Agora estou relendo o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, que foi traduzido, ela é muito bem traduzido por um aluno nosso, o Rafael de Paula, ao qual estamos todos gratíssimos por isso. E você vê que os físicos sabem muita coisa a respeito das partículas, só não sabem o que elas são. Então, isso quer dizer que o mundo da física não é o mundo real. Ele é um aspecto da realidade cujo estatuto no conjunto do real você não sabe. Então, vamos supor que você consiga até demonstrar a origem dessas partículas. Você demonstrou a origem do mundo, não faz de jeito nenhum. Agora, viram, por que tantos físicos escrevem livros sobre filosofia, teologia, metafísica, etc, etc? Se eles escrevem tanto sobre isso, é precisamente porque eles estão incertos quanto ao estatuto de realidade do seu objeto de estudo. Então isso quer dizer que nada que a física descubra nos dirá absolutamente nada sobre a origem do mundo real. Nunca nada. Agora, como é que o homem não sabe disso? Ele não sabe por quê? Porque é um cara que está impressionado com o seu próprio cérebro, com os produtos do seu próprio cérebro, ganha um dinheirão com isso, tá certo? E já não sabe mais distinguir o que é um produto cerebral do que é senso de realidade. E o número de pessoas que estão infectadas assim, o número de pessoas que fazem sucesso com isso é um negócio impressionante. Só que você vê, as opiniões deles vão e vêm, elas passam. Mas como diz na Bíblia, as palavras de Deus não passarão. Entendeu? Então essas palavras que não passam, né, é nessas que você tem que se instalar. Não na base de ler a Bíblia e sair repetindo aquilo, e sair batendo com a Bíblia na cabeça dos outros, você é um pecador, você fez isso. Não, pelo amor de Deus, o que é isto? É assim, primeiro, eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama alguém, você presta atenção na pessoa, não é isso? Ou ao contrário, você ama, você não quer ver nunca. Então, qualquer moleque apaixonado sabe que ele pega a mulher amada e fica o tempo todo olhando para ela, não fica? Então, Deus é a mesma coisa. Então, você quer olhar e ver e conhecer e saber. Então, esta é a primeira coisa. A segunda coisa, você quer que os outros façam a mesma coisa porque isso é bom. E isto é o que vai dar a eles a consciência de imortalidade e, eventualmente, até a salvação da alma. Então, esse é todo o serviço. Agora, o que as pessoas entendem como religião, às vezes coincidem com isso, mas na maior parte dos casos não coincidem. Por exemplo, essa semana eu estava tendo uma discussão com um conservador aqui, que ele estava indignado, porque o Rush Limbaugh contratou o Elton John para cantar no casamento dele. Você está vendo, o Rush Limbaugh é um falso conservador, porque ele está aí promovendo um gay, etc, etc. Eu digo, peraí, mas o que o Elton John foi fazer lá? Ele foi lá fazer um casamento gay? Não. Ele foi lá para cantar no casamento do outro.
Né? Você não pode recusar um emprego para o sujeito porque ele é gay. Isso não tem sentido. Quer dizer, você ser contra o movimento gay é uma coisa, agora você ser a favor de discriminar um cantor no show porque ele é gay é outra coisa completamente diferente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas leem aquele negócio todo da Bíblia e elas ficam angustiadas. Elas veem que existe tanto pecado no mundo e que elas não fizeram tão pecado que elas ficam desesperadas e querem se limpar de algum jeito e falam: meu filho, você não vai se limpar jamais. E quer saber, isso não tem a mais mínima importância. Quem vai limpar você é Deus, porque foi ele que fez uma vez, ele vai fazer outra. Não se incomode, é o negócio do Padre Pio, o resto não se preocupe. Então, se eu puder passar isso para as pessoas, eu acho que é bom para elas. E não consigo pensar nada mal que possa decorrer disso aí. Outra coisa, quando você entra em estado de consciência de imortalidade, vamos dizer, os seus pecados, os seus erros aparecem todos na sua frente, assim, todos de uma vez. Eles aparecem e somem imediatamente, porque você já os apresentou a Deus, e já pediu perdão e já recebeu perdão. Tudo isso é instantâneo. Então, para que se preocupar com isso? Agora, quando você pergunta das dúvidas, eu acho que se o que você está procurando é uma experiência de realidade, um conhecimento da realidade, você entende que as dúvidas são meras elaborações mentais em cima da experiência. E que elas geralmente surgem, vou dizer, de uma formulação prematura da experiência, quando você deixa a atividade cerebral passar em cima, passar por cima do senso do fato. Tá certo? Isso aí é para pensadores, pessoas que gostam de pensar. E de pensar morrer um burro. Tá certo? Eu fico muito ofendido quando se chama um filósofo de pensador, porque filósofo quer dizer o sujeito que ama a sabedoria. Se ele ama a sabedoria, ele quer que a sabedoria o ensine. Ele se abre para ela, ele contempla, ele roga, ele pede, e ela lhe dá alguma coisa. Agora, se você quer pensar, então você quer você mesmo ensinar você mesmo. Está entendendo? E é claro que o número das perguntas que se pode fazer é infinito. E a maior parte do ensino de filosofia no mundo trata de ficar só elaborando essas perguntas. Quando você adota a posição existencial certa, você vê que muitas vezes essas perguntas não são nada complicadas. Elas são muito fáceis, desde que você não queira produzir uma resposta com a sua própria cabeça. Desde que você simplesmente aceite a realidade como ela vem. Muito bem. Fábio Franco. Foi só depois dos 50... Ele está citando o que eu disse aqui. Foi só depois dos 50 anos que eu fui perceber que eu não tinha dado um tempo certo para o culto a Deus. Claro que aceitava, respeitava, mas quantas horas parava por dia para clamar a Deus, para ter uma conversa séria com Deus? Isso foi uma deficiência que eu corrigi. Corrigi não, estou corrigindo. Porque eu digo para vocês que este negócio de você entrar num estado de consciência de imortalidade enche você de um júbilo que o corpo humano não aguenta por mais de alguns minutos. Então você tem que parar. Tá entendendo? Quer dizer, eu contei a história do padre lá dos Anjos, meu mestre, que morreu de felicidade. Ou um homem que eu conheço que morreu de alegria quando os russos saíram do país dele, a Estônia. Os russos foram embora, pum, caiu. Então, então existe vamos dizer, um limite para a nossa capacidade de júbilo também. Nós precisamos descansar e voltar à nossa saudável estupidez de todos os dias. E a gente faz isso, tá certo? Aos poucos, a gente vai aumentando, mas também não adianta você querer muito, porque quem está conduzindo esse processo é Deus. Você só pede. Essa é a nossa única atividade, no fim das contas. Aí ele perguntou:
Se eu poderia descrever como é o seu culto diário, eu digo, é muito simples. É me lembrar da minha imortalidade, sentir o júbilo e a gratidão e rezar nessa hora. Né? Agora, tem hora que eu estou dessintonizado disso, então eu rezo no autobatismo mental. Falo, Deus, eu sei que eu estou falando aqui, estou rezando que nem maquininha de rezar. Os budistas que tem aquela maquininha de rezar, escreve a prece no papel, né, e fica, né, como um reco-reco, né, fica girando aqui. Então, eu estou rezando aqui que nem o budista com a maquininha de rezar, mas o senhor vai compreender a minha deficiência. Quando eu puder, eu rezo direito. Né? Quando eu conseguir sintonizar de novo, eu rezo direito. Então é só isso, você ter o culto, vamos dizer, o culto grande e o pequeno. Né? O pequeno é quando você está, né, rezando meio distraidamente. Por quê? Não porque você está desprezando aquilo, mas porque a sua capacidade de atenção, de concentração diminuiu. É só isto. Né? Às vezes, quando eu vou na missa, às vezes eu consigo acompanhar a missa no estado devido. Tá certo? E eu vejo que na infância, muitas vezes eu chegava nesse estado sozinho. E eu ficava muito, muito, muito comovido com a missa. Muito. Eu, quando era moleque, a minha mãe disse que eu chorava muito pouco, embora eu estivesse com dor, etc, etc. Eu estava sempre divertido, sempre de bom humor. Né? Mas na missa eu chorava. E aí depois perdi essa capacidade, depois voltei a ter. Então, acontece isso. Se você consegue sintonizar e saber o que realmente está se passando, você vai ter a sensação de júbilo, de gratidão. Você vai ter, normalmente todo mundo tem. Se uma vez não tem, 2 vezes não tem, 1000 vezes não tem, fala, a vida é assim, o nosso cérebro não para de funcionar, não deixa você prestar atenção no que interessa. O meu processo de procurar mais a Deus ganhou um novo alento recentemente quando li as seguintes palavras de David Walsh, na sua introdução à Anamnese de Voegelin. Daí ele traduz assim: há quase algo de cômico na busca torturada dos filósofos por uma realidade que é conhecida de forma bem íntima pela mais simples velhinha no banco da igreja. Digo, é sim, as velhinhas podem ter isso. As velhinhas sintonizaram na realidade, às vezes. Não é todas velhinhas, não. Tem muita velhinha. Cuidado com as velhinhas, hein? No Brasil tem uma velhinha, a Maria da Conceição Tavares. Cuidado, tem muita velhinha que nem ela. Então, a Dilma também já não é mais mocinha. Então, então, muitas velhinhas têm isso. E quando você vai ver, as velhinhas já tiveram visão de Deus, já receberam resposta de Deus, já receberam milagre. Às vezes tudo isso aconteceu. Então você vê, a verdadeira alta cultura é simples, é o culto às realidades mais altas. É, como diz Platão, é a busca do bem, o amor ao bem supremo. Isto é alta cultura. Então tudo tem que ser marcado por isto. Agora, na alta cultura, como na religião, existe uma série de formas imitativas e perversas, onde coisas que são meros meios começam a ser apreciadas como se fossem os fins. Isso sempre pode acontecer com qualquer um de nós, mas isso tudo vem do nosso cérebro.